É fato, a sociedade brasileira não aguenta mais tanta canalice por parte das autoridades que representam somente os próprios interesses, conspirando dioturnamente contra os anseios e a soberania popular. O símbolo maior da praga da corrupção no Brasil é o ex-presidente que está preso justamente por roubar a população. A arruaça de ontem, mesmo após a intensa campanha dos parlamentares esquerdistas, das centrais sindicais, da mídia marrom e da militância petista, foi um fiasco total, uma derrota explícita da extrema esquerda brasileira. O que se viu nas grandes cidades do país foi um bando de sindicalistas e militantes vermelhos atrapalhando a locomoção de quem realmente trabalha, queimando pneus, praticando vandalismo e gritando Lula livre. Preso por prática de lavagem de dinheiro e corrupção, o meliante petista não poderia jamais colocar em dúvida a facada que quase tirou a vida de Jair Bolsonaro. É verdadeiramente o cúmulo do mau caratismo. Autorizado a dar entrevistas pelo Supremo Tribunal Federal, como se condenado e preso não estivesse, o passista de quadrilha Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Lula, virou arroz de festa para a imprensa canhota. O meliante recebeu, em elegante sala de entrevistas, aliados da Folha de São Paulo, do UOL Notícias e de uma tal TVT. Por óbvio, destilou bilis contra o ministro Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e a força-tarefa da Operação Lava Jato. O mais impressionante, entretanto, foi o presidiário questionar a veracidade da facada em Jair Messias Bolsonaro, em atentado sofrido em Juiz de Fora em 6 de setembro de 2018. Aquela facada tem uma coisa muito estranha, uma facada que não aparece sangue, que o cara é protegido pelos seguranças do Bolsonaro, disse Lula. Por óbvio, nenhum dos jornalistas questionou ao ex-sindicalista se ele tinha consciência dos crimes que o levaram ao Chilindró, ou sobre Mensalão, Petrolão, situação da Venezuela, fracasso de Dilma, rombos bilionários nos fundos de pensão, ou caso Celso Daniel. Querem crer que toda mortadela é um potencial Mandela. É aquela coisa, jornalista no Brasil finge que é imparcial para autoproclamar-se legítimo em críticas ferozes aos verdadeiros profissionais, aos que entendem que, para ser um formador de opinião, é preciso ter uma, bem clara e exposta, para que os destinatários não sejam ludibriados. Fica a dúvida, por que o presidiário é mantido numa espécie de quarto de hotel na sede da Polícia Federal em Curitiba, com direito até a sala de imprensa, tudo pago pelos cofres públicos dos pagadores de impostos, que ele foi condenado por ter roubado? Nenhum dos jornalistas perguntou se a ex-excelência desejava um medalhão de lagosta ao molho de manteiga queimada, um arroz de pato ou uma taça de vinho premiado envelhecido em barril de carvalho puro. Deveriam. Seria mais coerente com a proposta. É a lama. A indignação demonstrada ontem pelo general Augusto Heleno representa a mesma indignação de todo brasileiro de bem, que é a esmagadora maioria do povo brasileiro. Na minha opinião, sempre tive essa opinião, ela é minha, não é a do presidente. Presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isso é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. É o cúmulo ele ainda aventar a hipótese de a facada ser uma mentira. Já Bolsonaro respondeu o presidiário de luxo com ironia, dizendo que se dessem uma facada na barriga do Lula, sairia cachaça. E continuou: que eu saiba, presidiário presta depoimento e não dá entrevista. Devolvo a pergunta a Lula: quem matou Celso Daniel? Ou melhor, quem torturou Celso Daniel antes de matá-lo? Porque ele estava com hematomas. Já sobre a vergonhosa sentença da absolvição do esfaqueador Adélio Bispo, que afunda ainda mais a justiça brasileira, Bolsonaro diz que vê um circo armado e que vai recorrer da decisão. O ministro Paulo Guedes está totalmente decepcionado com as ratazanas que habitam o Congresso Nacional. Apesar de todo o seu esforço e da pressão popular, a classe política mostrou estar se lixando aos interesses dos brasileiros e resolveu ditar as regras para que o país não deslanche, como já havia denunciado sem querer o integrante do Centrão Paulinho da Força, que disse haver um complô para barrar a previdência do governo, pois se a reforma de Paulo Guedes passar na íntegra, o Brasil decola e Bolsonaro estaria reeleito em 2022.
Ou seja, querem prejudicar um país inteiro e as próximas gerações, tudo para tentar voltar ao poder. São criminosos. A população brasileira terá que entrar em cena, não tem outro jeito. A afronta ao executivo e o deboche com a sociedade não pode continuar. Não foi para isso que saímos às ruas, não foi para isso que dissemos basta ao eleger Bolsonaro. Paulo Guedes explicou a manobra criminosa dos patifes. Eu acho que houve um recuo que pode abortar a nova Previdência. O recuo é que tem pelo menos as pressões corporativas de servidores do Legislativo forçaram o relator a abrir mão de 30 bi para os servidores do Legislativo, que já são favorecidos no sistema normal, então recuaram na regra de transição. E como isso ia ficar feio, recuar só para os servidores, aí estenderam também para o regime geral. Ou seja, os calhordas tentam a todo custo manter privilégios existentes. Samuel Moreira, do PSDB, retirou alguns dos principais pontos da proposta apresentada pelo ministro da Economia. Dessa forma, a economia seria menor do que apresentada pelo governo. Eu esperava que cortassem o BPC e o rural e ficasse 1 trilhão, porque com 1 trilhão, eu alertei várias vezes, nós conseguimos lançar a nova Previdência, que é o compromisso com as futuras gerações. Mas aí, na verdade, cortaram 350. Eu estou esperando, eu não vou criticar, eu estou esclarecendo, eu vou respeitar a decisão do Congresso, da Câmara de Deputados. Agora, é importante que os deputados, que o relator, se aprovar a reforma do relator, que são 860 decortes, abortaram a nova Previdência. Mostraram que não há um compromisso com as futuras gerações. É o compromisso com os servidores públicos do Legislativo parece maior do que o das futuras gerações. Com tantas manobras da oposição para tentar modificar, sem necessidade, a reforma da Previdência proposta pelo ministro, demonstram o quão desesperados estão com o futuro do país. Para nós, para o governo Bolsonaro, está resolvido. Já levantou os 860 bilhões, está tudo resolvido. Agora, daqui a 5, 6 anos, tem outra reforma. Continuam com a velha Previdência. Ou seja, na verdade, se sair só esses 860 bilhões de corte que o relator acenou, o que ele está dizendo é o seguinte: abortamos a nova Previdência e gostamos mesmo da velha Previdência e cedemos ao lobby dos servidores públicos, que eram justamente os privilegiados. A única chance que o governo tem de aprovar a reforma de Guedes é com a pressão popular. Caberá a nós sairmos às ruas novamente no próximo dia 30 para exigir que esses calhordas não atrapalhem o desenvolvimento do Brasil. O ministro Sérgio Moro, pela primeira vez, concedeu uma entrevista após os ataques sofridos pelos criminosos da extrema-esquerda, que divulgaram trechos das conversas em que o ministro aparece trabalhando para prender bandidos corruptos. Ao jornal Estadão, o ministro foi categórico. Fui vítima de um ataque criminoso de hackers. Clonaram meu telefone, tentaram obter dados do meu aparelho celular, de aplicativos. Até onde tenho conhecimento, não foram obtidos dados, mas os procuradores foram vítimas de hackers e agora está havendo essa divulgação indevida. Estou absolutamente tranquilo em relação à natureza das minhas comunicações. No fundo, esse processo da Lava Jato é um processo muito complicado. É uma dinâmica dentro da 13ª Vara Federal em Curitiba, o dia inteiro proferindo decisão urgente. E a gente recebia procurador, advogado, a gente falava com advogado, falava com todo mundo e, eventualmente, utilizava aplicativos de mensagens para tratar isso de maneira dinâmica maior. Mas, quanto à natureza das minhas comunicações, estou absolutamente tranquilo. E Moro fez um desafio ao gangster americano. Se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema.
O pilantra não fará isso. O que ele pretende é soltar aos poucos o conteúdo que possui, para tentar de alguma forma influenciar negativamente a opinião pública contra o ministro e contra o governo, e também inflamar a militância de esquerda. Na opinião de Moro, o alvo são as instituições. Esse americano já deveria ter sido preso em flagrante. É crime continuado, em pleno andamento, e com os aplausos da bandidagem e até de ministros do STF. Sempre na contramão do que pensa e deseja a maioria da população brasileira, o ministro Gilmar Mendes, do STF, comentou as conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Em entrevista à revista Época, Gilmar Mendes avaliou que a troca de mensagens pode anular a condenação do presidiário Lula, no caso do triplex do Guarujá. Eu acho, por exemplo, que, na condenação do Lula, eles anularam a condenação. Avaliou Mendes, insinuando que o conteúdo revelado mostra que houve interferência de Moro e Dallagnol no andamento da Lava Jato. Só lembrando que Gilmar Mendes é inimigo declarado de Deltan e já chegou a chamar procuradores de gangsters. O ministro também já foi vítima de grampos, mas não feitos por bandidos criminosos como no caso dos honrados integrantes da Lava Jato, e sim da Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro comentou e defendeu a legalidade do decreto das armas, afirmando acreditar que o Congresso não vá derrotar o povo. A derrota não é minha. Eu não acredito que o parlamento vá derrotar o povo. Eles, os brasileiros, decidiram em 2005 pelo direito de comprar armas e munições, e eu não fui além do que está previsto na Lei do Estatuto do Desarmamento, porque muita coisa está em aberto e a legislação nos dá esse direito, via decreto, de adequar a lei na sua plenitude, disse ele. Quarta-feira, na CCJ do Senado, foram aprovados 7 projetos do decreto que derrubam a flexibilização do porte de armas. Porém, a suspensão do decreto deverá ser votado na próxima terça-feira.